Eu quero então te fazer duas perguntas. Primeiro, você se considera uma pessoa religiosa? Se você tiver coragem, você responde alto. Se você tiver coragem, não tiver coragem, você responde só para dentro. Você se considera uma pessoa religiosa? O povo sempre fica com medo, achando que o pastor está sempre fazendo pergunta de pegar ratão, né? A segunda pergunta, então, para complementar essa. Você acha bom ou ruim ser alguém religioso? Você acha bom ou ruim ser alguém religioso? Nesse domingo nós vamos encerrar uma série de exposições falando dos encontros de Jesus lá no começo do Evangelho de Lucas. E o texto que nós vamos estudar nessa manhã fala do encontro de Jesus com os religiosos da sua época. E eu desejo, ao final da exposição dessa manhã, que você reflita um pouco sobre a sua religiosidade. Religiosidade é simplesmente a maneira que você conduz o seu coração àquilo que é sagrado. Durante um bom tempo da minha vida, eu fui professor de religião, fui capelão em escola. E eu já começava as minhas aulas dizendo assim que eu não gostava de religião. E isso chocava os alunos. Porque eu falava que normalmente religião é o ato do homem tentando se conectar com Deus. É tudo aquilo que nós fazemos tentando encontrar aquilo que é divino, aquilo que nos transcende. E eu falava para eles, eu não acredito em religião. Porque o Cristo que eu acredito, o Deus que eu estudo nas Escrituras, não é eu que me conecto a Ele. É Ele que se conecta a mim. É Ele que abre mão da sua glória para que eu possa entrar na presença dEle. É Ele que sai da sua divindade e se faz carne para habitar entre nós. E nós vamos então observar como os religiosos da época de Jesus tinham uma visão deturpada sobre religião. E não fique com vergonha. Se você chegar ao final da mensagem dessa manhã e você entender que é a visão que você tem sobre religião. Porque em nome de Jesus o Espírito Santo então vai transformar a sua visão e a sua percepção. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos e comiam os grãos. Alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo isso que não é permitido no sábado? Jesus então lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Que ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da presença, comeu o que era apenas dos sacerdotes era permitido comer, e deu também aos seus companheiros. Então eles disseram, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, e estava ali um homem cuja mão direita estava atrofiada. Os fariseus e mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observaram atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, levanta-se e venha ao meio. Ele se levantou e foi. Jesus então disse, eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Talvez você já leu esse texto algumas vezes.
Talvez você já estudou esse texto e já viu alguns pastores pregando sobre ele. E talvez você já tenha as suas percepções sobre este ou sobre aquele outro momento. Eu quero dividir a mensagem dessa manhã em duas partes. Porque eu não sei se você percebeu, Lucas registra uma semana cheia. Ele registra o encontro de Jesus num sábado e o encontro de Jesus no outro sábado. Com um grupo de pessoas num sábado e com outro grupo de pessoas no outro sábado. E eu quero também que você olhe para os pormenores do texto. Porque é interessante que quando a gente lê rapidamente o texto, a primeira impressão que a gente fica, eu vou ser sincero pelo menos, talvez não a gente, a primeira impressão que eu fiquei é que regras são feitas para serem descumpridas. Você não ficou com essa percepção? Sim, só eu. Jesus está no meio do povo, com um bando de regras para cumprir, e parece que ele é um menino birrento, fazendo birra e descumprindo as regras da revelia. Sabe quando você ensina o seu filho, não põe o dedo na tomada porque você vai tomar choque? Qual é a tendência do seu filho? É botar o dedo. Eu confesso a você que durante muito tempo, enquanto meus filhos eram pequenos, eu fiquei pensando, cara, eu vou botar uma bateria 9 volts aqui na tomada, só para dar aquele choquinho de leve. E ele entender que ele não tem que botar o dedo ali. Regras, a tendência natural do nosso coração é tentar descumpri-las. É interessante que quando você vê uma placa dizendo não pise na grama, a sua primeira tendência é pisar na grama. Quando você tem uma regra que diz não ultrapasse, a sua tendência é você querer ultrapassar. Se você dirige, talvez toda semana você descumpre uma regra, que é da velocidade. Eu, esses dias, tomei uma multa aqui na cidade, numa das avenidas principais da cidade, aonde em dado momento da avenida, a velocidade cai para 40 por hora. Eu nunca ando a 40 por hora. E agora eu vou ter que pagar, porque eu descumpri uma regra. Então parece que Jesus, quando ele olha e ele vem à Terra, ele vem para desenvolver quase que uma religião anarquista, sem lei, aonde ele descumpre todas as leis, porque ele quer descumprir. E se você fica com essa percepção primária, você começa a deturpar o Evangelho do Senhor. Porque Jesus ele não vem para descumprir a lei. Ele era a lei. O fim da lei é Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Ele era o verbo de Deus. Ele era a palavra encarnada. E estava ensinando para aqueles homens que estavam fazendo um mau uso da lei, como interpretá-la. Existem várias e várias leis no nosso país, que quando nós lemos ela pela primeira vez, nós temos várias interpretações. Por isso que quando nós falamos do judiciário no Brasil, você tem várias estações, até chegar ao Supremo Tribunal, porque você pode ter várias e várias interpretações. O grande problema dos fariseus e dos mestres da lei nos dias de Jesus é porque eles olhavam a palavra do Senhor, eles olhavam os mandamentos de Deus e eles não satisfaziam o seu coração. Aquilo que Deus falava para eles não fazer parece que não bastava. Eles então começaram a complementar a lei. Aqui Jesus está falando sobre duas leis particulares, e pelo nosso tempo eu não vou trabalhar elas, mas falando sobre o sábado, e falando sobre o que era sagrado e permitido comer dentro da casa do Senhor. Mas essas leis, elas foram criadas para instruir o homem, porém elas não eram o fim nelas mesmas. Os fariseus, quando eles começam a ler, os mestres da lei, quando eles começam a interpretar aquelas leis, eles começam a criar novas regras, novas estruturas. Só para você ter uma noção, um judeu ele tinha um número certo de passos que ele poderia dar no sábado, para que não fosse considerada quebra da lei do sabá. Um judeu ele tinha um número de exercícios, de movimentos que ele podia fazer, para que ele não quebrasse a lei do sabá. E é interessante que se você conversasse com qualquer judeu nos dias de Jesus, eles sabiam muito mais dessas interpretações do que do princípio da lei do Senhor. O princípio da lei do sábado nos ensina que durante 6 dias o Senhor trabalhou e num dia ele descansou. Deus não precisava descansar. Mas ele nos ensina que durante toda a nossa jornada nessa terra, a nossa vida não é só trabalho.
A nossa vida não é só viver desfrutando de árduos trabalhos para que a gente possa receber mais dinheiro, que a gente possa receber mais status. Existe um dia que a gente precisa parar. E nesse dia onde nós paramos, nós refletimos sobre um princípio precioso que deveria nos guiar durante os outros 6 dias, que é o Senhor que alimenta a nossa casa, que é o Senhor que nos sustenta, que é o Senhor que nos guarda. Eu falei para você que eu queria interpretar esse texto olhando para os 2 momentos. E o primeiro momento, quando Jesus está então falando sobre os pães da preposição. Jesus nos ensina que a religião, quando ela é verdadeira, ela não pode nos afastar das pessoas. Nos afastar das pessoas. O pão é sagrado. Ali o pão da preposição que ele estava falando, somente os sacerdotes podiam comer. Se você é presbiteriano ou crente há mais tempo, você sabe que muitas igrejas também adotavam isso. Quando nós ministrávamos a ceia, os pastores mais antigos tinham o costume de ou queimar os pães que sobravam, ou enterrar os pães que sobravam, porque nós ensinamos à igreja que eles saem do seu uso comum para representar algo que é santo. Eu já peguei uma geração diferente quando eu era criança. Nós ficávamos ansiosos para que sobrasse a ceia. Os diáconos levavam para a cozinha da igreja. As crianças iam tudo lá brincar de como servir a ceia um para os outros. Nós, na nossa igreja, já fazemos diferente. Nós convidamos as crianças para estar com a gente aqui. Elas não participam da ceia, mas elas estão aprendendo desde o princípio qual é a importância desse movimento sacro, desse movimento santo. Porém, quando nós criamos regras dentro do reino de Deus que não foram estabelecidas pelo Senhor e que nos distanciam das pessoas, que só nos afastam das pessoas, que só fazem com que nós estejamos mais longe uns dos outros, meu irmão, esse é um bom princípio para você entender se a sua religião é uma religião verdadeira. Não, hoje você não pode vir na minha casa porque hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje eu não posso ligar a televisão na minha casa porque é domingo, é dia do Senhor. Hoje eu não posso ajudar as pessoas lá na rua, porque hoje é domingo, é dia do Senhor, eu preciso descansar. Hoje eu não posso cuidar dos meus filhos, da minha esposa, porque hoje é dia do Senhor, eu não posso fazer essas coisas. Toda religião, toda religiosidade que nos afasta do ápice da criação, que é o ser humano, ela não é uma religião que provém do Senhor. É interessante que Jesus, quando ele vem tratar esse ponto, ele é incisivo, mostrando para aqueles homens que nos dias de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, depois de vencer uma batalha do Senhor, ele entra no templo e ele precisava alimentar os seus homens. E aquele pão que estava lá, que podia representar muitas coisas, mas que naquele momento iria representar saciedade para aqueles homens. Ele pega o pão e ele dá. Só para você entender, é como se nessa manhã nós pegássemos os pães que nós usamos na ceia, o fruto da videira que nós usamos da ceia nessa manhã, e fôssemos alimentar uma sociedade carente. Abríssemos mão de participar da ceia. Como ficaria o seu coração? Como ficaria a estrutura da sua religião? Porque quando acontecem coisas menores, parece que já quebra o nosso ambiente. Quando tem um culto que as letras não aparecem ali atrás, talvez você já não adore e não canta ao Senhor como você deveria cantar. Quais os atos que você tem cometido? Quais os atos que você tem praticado? Que estão transvestidos de uma santidade, mas que têm afastado as pessoas de Deus. O apóstolo Paulo, ele toma um cuidado muito grande quando ele vai exortar Pedro. E ali era um duelo de gigantes, né? Imagina Pedro e Paulo brigando. Porque Pedro estava afastando os gentios do reino de Deus.
mesmo depois dele entender que o evangelho precisava chegar até os gentios. É por causa dessa discussão, que inclusive gera um concílio na igreja do primeiro século, que Paulo decide parar de pregar dentro das sinagogas e pregar o evangelho aos gentios. A verdadeira religiosidade, ela não nos afasta das pessoas, ela nos aproxima. Segunda ideia que eu queria que você guardasse nessa manhã. A verdadeira religião, ela não pode ser moralista. Eu achei interessante a maneira que Lucas coloca o texto, porque ele salienta no seu texto que os fariseus e os mestres da lei, eles vieram a um culto, como nós estamos fazendo aqui hoje de manhã. Eles entraram num templo, como nós estamos aqui também de manhã, mas não para adorar o Deus de Israel. Eles não entraram lá para serem ministrados por Yahvé. Eles entraram lá para ver o que Jesus iria fazer. E estavam ansiosos no seu coração para ver se Jesus iria curar. E aqui eu faço um parênteses para você. Olha como era algo comum as pessoas serem curadas naquele tempo. Que o povo entrava fazendo uma apostinha. Será que Jesus vai curar hoje? Será que hoje vai ser só um cego que vai ver? Será que é só um coxo que vai andar? O que será que nós vamos ver no culto? Aqueles homens entraram no culto assim, ansiosos para verem o que Jesus iria fazer, porque no pensamento moralista e sacro santo deles, praticar um ato de cura no sábado era você profanar o sagrado do Senhor. A religião judaica dos dias de Jesus estava muito próxima da religião da nossa geração. Era uma religião que estava muito preocupada em mudar a forma do homem, a maneira que ele fala, a maneira que ele se veste, a maneira que ele se porta, quais os dias da semana que ele observa, quais os tipos de comida que ele pode comer. Mas não estava preocupada com o coração daquele homem. Não estava preocupada com a mudança de mente dele. A nossa religião, o cristianismo da nossa geração, está passando por algo muito parecido, aonde nós estamos virando moralistas e não cristãos. Aonde nós estamos querendo ensinar às pessoas o que é certo e errado, e estamos nos esquecendo que quem quebranta o coração é o Espírito Santo de Deus. Nós queremos ensinar às pessoas que domingo é dia do Senhor. Nós queremos ensinar as pessoas a mudar as suas roupas, a maneira de falar. Mas nós não estamos querendo aproximar as pessoas com o Deus de Israel, que pode transformar as vidas, que pode mudar as estruturas, transformar as famílias, mudar as perspectivas de vida. Por isso que é muito mais fácil quando eu e você tentamos ensinar os nossos filhos. Nós dizemos para ele, faça isso que é certo, não faça isso que é errado. Faça isso que é certo, não faça isso que é errado. Faça isso que é certo, não faça isso que é errado. Sem ensinar os nossos filhos o porquê deles não fazerem isso. E o porquê deles fazerem isso. E isso é traduzido dentro das comunidades cristãs da nossa geração. E aí você vê as maiores deturpações. O maior distanciamento das Escrituras que você pode enxergar. Eu tenho orado, você sabe disso, todo dia, para que Jesus volte. Porque eu temo pelas próximas gerações. Eu fico olhando, e eu sei que parece papo de pastor isso, mas eu fico olhando e cada dia nós deturpamos mais e mais o Evangelho. Nós conseguimos pecar e vir domingo de manhã para a igreja como se nada tivesse acontecido. Nós estamos preocupados demais com as roupas que nós escolhemos para estar aqui domingo de manhã. Mas não estamos mais preocupados com a podridão do nosso coração.
Nós estamos preocupados em como agir no culto. Se eu posso chorar, se eu não posso chorar, se eu posso erguer a mão, se eu não posso erguer a mão. E não estamos mais preocupados com o movimento do Espírito Santo na nossa geração. A religião dos judeus no primeiro século é uma religião que Deus abominava. Você acha que aquilo que eu e você, na nossa geração, apresentamos diante do Senhor, dessa maneira corrompida que falei, também não vai ser abominável? A religiosidade, ela não é má. Buscar ter uma vida religiosa não é algo ruim. Buscar ter ações santas, buscar viver uma vida diferente do curso do mundo, na verdade é algo que deveria ser o princípio no meu e no seu coração, tendo em vista que nós somos filhos de Deus. Porém, quando nós fazemos da religião o ídolo que nós viemos adorar, nós corrompemos aquilo que há de mais sagrado. Nós corrompemos a relação que foi instituída lá na cruz. E tentamos roubar o lugar de Deus, o lugar de Jesus, no centro da adoração. Eu quero te fazer algumas perguntas para que a gente possa conduzir o final da mensagem dessa manhã e que você possa refletir sobre elas. Qual é a maneira certa de você cantar ao Senhor? Qual é a maneira certa de você orar ao Senhor? Qual é a maneira certa de você cultuar a Deus? Qual é a maneira certa de você ter um relacionamento com o Senhor da igreja? Eu queria que você levasse essas perguntas no seu coração. Porque tem pessoas que ainda acham que só cantar afinado agrada o coração de Deus. Eu tenho plena certeza que Paulo e Silas, quando cantaram na prisão, estavam completamente desafinados. Minha interpretação, você pode botar meu nome embaixo aí. Não estou dizendo que a Bíblia fala, mas a minha interpretação. Eu estou uma semana doente, estou com a voz desse jeito. Imagina depois de você apanhar, como é que estava a voz daqueles homens. Existe maneira certa de cantar ao Senhor. Existe maneira certa de orar ao Senhor. Um dia eu fui interpelado por uma das minhas ovelhas, dizendo, porque eu esqueci. O pastor esquece das coisas, gente, a gente é ser humano. De no final da minha oração, falar em nome de Jesus. E a ovelha chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho quase certeza que a sua oração ela não foi ouvida diante de Deus. Porque você não falou em nome de Jesus. A vontade que eu tinha de responder para aquela pessoa era assim, meu irmão, você não entendeu nada do Evangelho. Toma chá de senso, vai ler a Bíblia e depois a gente conversa. Mas a gente se veste de pastor naquele momento. E eu falei, minha irmã, você não compreendeu o que você está falando. Nós ensinamos as pessoas a orar em nome de Jesus. Porque é somente pelo nome de Jesus que nós entramos na presença do Pai. Você pode falar em nome de Jesus no começo, no meio, no final. Você pode, inclusive, não falar em nome de Jesus. E a sua oração vai ser ouvida. Porque é somente por causa do Pai. Será que existe maneira certa de orar na presença de Deus? Eu e você precisamos refletir. Eu e você precisamos oferecer ao Senhor uma religião santa, como o Tiago nos ensinou. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Deus, perdoa as nossas vidas. Nós somos como esses fariseus e mestres da lei.
A gente vem para a igreja esperando alguma manifestação miraculosa. E depois de ver, ainda vamos questionar. Aumenta a nossa fé. E perdoa, Deus, às vezes, que nós fazemos da religião um ídolo no nosso coração. Não é a maneira que cantamos, que oramos, que pregamos, que andamos nesse mundo, que modifica o nosso coração. Mas é somente aquele ato na cruz, que bradou, Senhor amado, que tudo estava consumado. É esse brado na cruz que nos define como adoradores ao Senhor. Nos ensina a viver uma religião pura e santa, para que nessa geração possamos viver como discípulos do Senhor. Muito obrigado por tudo, é em nome de Jesus que eu oro.